Quem que é o Jó nessa história de Jesus, que deve ser uma coisa muito bonita? Quem que é o Jó, pra gente poder aprender História um pouco? de Jesus, não. Mas, enfim, é uma história bíblica. É uma história bíblica, pô. Conta. Jó é um livro, né? Na Bíblia. Jó. Livro de Jó, né? O livro de Jó. E ele... Não tinha uma coisa que falava mentira de Jó, como é que é aquele Não, negócio? paciência de Jó. Ah, pô. Justamente por causa dessa minha paciência história. não é de Jó, né? Minha paciência tá de Jó, né? Tinha essa frase que o pessoal falava. Porque ele foi muito resiliente, Jó. E ele... Uma das principais características dele era a integridade no coração. Ali perto ali no começo no primeiro capítulo, fala que ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Porque aí tem um questionamento, cara, que aí é pra gente refletir, tá? Uma questão mais filosófica aqui, se você parar pra pensar, que é quando Deus e o diabo têm um diálogo ali. É como se o diabo estivesse falando pra Deus o seguinte: olha aí a tua criação, o que você tem tanto apreço, não vale. Né? A criação não vingou, a criação não está cumprindo com os seus princípios. E ele fala, não é por aí. Observaste o meu servo Jó? Olha aquele cara que está ali. Olha a postura dele, olha o coração dele, olha como ele se comporta. Ele é reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal. Aí o diabo fala para Deus, então tira tudo que ele tem. Toca nas coisas que ele tem, porque com a vida que ele tem é muito fácil ser íntegro, ser reto, dar certo, né? Entre aspas. Isso é pra gente refletir, tá? Ele tem tudo, Entendi, né? ele tem tudo. É pra gente fazer uma reflexão aqui. Até onde ele aguenta, né? Até onde ele aguenta. Aí, Deus fala assim, pode tocar nele. Confio. E aí o diabo toca em tudo de Jó. E aí, num segundo momento... Deus fala assim, olha aí, ele não se corrompeu, ele não blasfemou, ele não pecou contra mim. Ele fala, mas é com a saúde que ele tem, do jeito que ele tá. Aí Deus fala assim, pode tocar na saúde, só não o mate, pode tocar no osso dele, só não o mate. Que é quando ele fica todo doente, quando ele fica com as úlceras, com as chagas. Caramba, ele fica bicho. todo arrebentado. E em momento algum, ele abre mão dessa fé. Por isso que a gente fala, às vezes, a religião versus fé. Existem é importante falar sobre a fé, porque às vezes você está se distanciando da fé porque você está pensando na religião. E a religião, a fé, ela é individual, ela vem de dentro. A coisa mais importante ela vem de dentro. Do mundo é a fé. Exato, e ela vem de dentro. Fé, tu vai chegar em tudo que é lugar. Exato, ela vem de dentro. E Jó tem essa fé. Tanto é que todos os questionamentos que a gente tem, ele leva... Jó não questiona para o homem. Ele questiona para o próprio Deus. Então ele vai para quem resolve quando ele começa a passar por todo o drama, por toda a tragédia, por todas as dificuldades que ele passa. Ele conversa com Deus. Ele conversa. A fé dele é tão grande que ele continua conversando com Deus. E ele vai lá com Deus resolver. E vale dizer o seguinte, Serginho, que Jó era o cara mais rico, mais próspero do Oriente. Uma cidade chamada Uz. O cara prosperou, o cara tinha servos, o cara tinha... milhares de ovelhas, rebanhos. Ele era o cara mais próspero do Oriente. E ele perdeu tudo. Perdeu 10 filhos, perdeu a saúde. Ele perde 10 filhos. Mas como assim perde 10 filhos? Cai a casa. Acontece um evento natural e a casa cai sobre os filhos e os filhos morrem. Numa pancada só, 10 filhos morrem. Eram os 10 filhos que ele tinha. Eram os 10 filhos que ele tinha. Todos os filhos dele morreram. Exato. No desabamento. Exato. E a esposa abandona ele. A esposa não aguenta passar junto com ele o que ele tá passando. Abandona ele. Porque o cara começa a apodrecer em vida. O cara começa literalmente. Né? Porque ele fica cheio de ferida por todo o corpo, cara. Essas cenas que a gente gravou, isso foi... Cara, era um trabalho louco pra ele. Que eu vi ali e a gente gravou vários dias. Foram mais de 10 dias, assim... Ele tendo que se maquiar 3 horas e meia, ele chegava lá de madrugada. 4 horas de maquiagem e 2 horas de retirada. Então, 6 horas só no processo de maquiagem. Só no processo de maquiagem. E a gente passava o dia inteiro gravando. Sim. Numa situação horrorosa de dor, de desespero, de... Cara, parabéns, bicho. Imagina, irmão. Aí, como é que... gente, irmão. E saiba que você foi muito importante. Pô. Você, Omar, o Robson... Toda a nossa equipe, né, cara? Foi difícil, mas foram encontros maravilhosos ali. E o que acontece? E aí, Serginho, o que acontece é o seguinte, Jó,
dentro da nossa história, ele vem de uma linhagem da descendência de Abraão, que é o pai da fé. Abraão, Isaac, Jacó, José e Jó. Dentro da nossa minissérie, tem um Jó ali no livro de Gênesis que não faz uma correlação direta, até onde eu aprendi, né, com os nossos autores. Não tem uma correlação direta com o livro de Jó, mas como ele tem a mesma bênção de Abraão, Isaac, dos heróis da fé, ele está dentro dessa descendência. Então, ele é um cara que está perpetuando esses valores, esses princípios da prosperidade, da família, de um cara ser influente, de um cara manter a fé, relacionamento com Deus, conversar com Deus direto. Porque muitas vezes o que acontece? Tu tem um problema comigo, ou tu tem um problema na rua, tu vai querer brigar com as pessoas. E ele não fazia isso. Como é que ele resolveu as situações dele? Ele resolvia as situações dele com quem criou tudo e todos. Era através da oração, através rasgar o coração, né? Ele abriu o coração dele para Deus. E falava assim, ó, por que eu estou passando isso, Deus? Me ajuda. O que eu fiz? Entendeu? Então, o cara e ele passou por tudo isso, por isso que tem essa questão da paciência. Paciência de Jó. Porque ele teve... Mas ele venceu depois? Ele se curou? Como é que acaba isso? Então, aí nesse segundo momento, ele é restituído, né, de tudo. O diabo tenta acabar com ele, mas ele não peca contra Deus, ele não blasfema, e aí ele é restituído em dobro de tudo que ele tinha no começo. Então ele é restituído, ele volta a ter a esposa, ele tem mais 10 filhos, ele volta a ter os servos, ele começa a prosperar de novo. Fica curado e vive até 140 anos. Fica curado. Deus, aí tem um fenômeno, né? Que é uma cena um evento sobrenatural aí, que aí envolve ele. Que é muito aliás, legal. Que tá linda, a minissérie tá muito linda. Linda. Eu gosto de dizer que esse produto que a gente fez, existem vários itens que não é comum você ter num produto audiovisual. Nesse você tem quase todos. Você tem efeitos especiais, efeitos mecânicos, maquiagem com efeitos especiais. Você tem o chroma key, você tem inúmeros assim, recursos do cinema que tá nesse produto nosso, cara, tá... Isso tá na Bíblia, essa história do Jó, é uma história que tá na Bíblia, que diz que depois ele voltou a ter tudo. Voltou, restituiu. Então, a moral da história é então que se você tiver fé, você pode se recuperar. Exato. Você pode voltar a ser feliz. Você pode voltar a ter uma família. Exatamente. Você pode voltar financeiramente. É isso aí, Serginho. A ter que você tinha. Então, fé e resiliência. E acreditar sempre. Sim. Porque... A fé é isso. A fé é você manter a sua fé. Pode acontecer o que for com você. Você que está me ouvindo agora. Se você estiver vivendo um momento muito triste, um momento difícil, se você tiver fé, você vai vencer. É saber que aquele obstáculo foi para adiantar. Que foram, de repente, feitos para você. Que você é capaz de vencer os obstáculos. Se você tiver fé. Então é uma história muito bonita, né, bicho? Muito linda. Deve ter sido um papel gratificante para você, né? Você que é e a ideia cristão, é essa. Né? Você Sim. E a ideia é essa. A ideia é a gente fazer quando eu recebi esse convite, eu entendi como um presente divino. Com certeza. Porque eu falei, cara... Você acha que a sua irmã Daisy Berenger... Ela tá falando aqui, Deus está te honrando com esse papel. Aí, bonitona! É minha irmã mesmo. É isso mesmo. Eu acho que você não precisava nem receber salário, né, bicho? Deixa lá o dízimo. Dá pro ele faz. Ele faz. Ele faz. Mas é uma história... Ele faz e acontece. Mas é um privilégio, né? Porque os atores, às vezes, têm o privilégio de ganhar vários papéis maravilhosos, né? Papel assim, papel do mocinho, né? Às vezes tem gente que quer ser um bandido. Mas esse papel é um papel realmente que vai ficar pro resto da tua vida. Eu acho... Você que é cristão, então... Sim. Caramba, traz ensinamentos fortes, né? A sua fé deve... E o mais louco foi realmente a paciência que ele teve que ter para fazer essas cenas, todo ferido. Era, bicho, eu olhava assim, meu Deus, olha só como é que Deus já tá dando personagem para ele. Só na no processo. No processo,
ele já não tem como não entrar no personagem. Não, porque ele vai ter que ter uma paciência. Paciência Quando eu vi o primeiro dia daquela filmagem, que eu te vi todo ferido, todo coisa, eu falei, meu Deus. Yeah. São milhões de cenas, isso vai ser uma loucura. É verdade, é verdade. E fez parte, sim, do processo, eu trouxe pra dentro. E, cara, encarei dessa forma, assim. Eu me sinto muito feliz, muito honrado de poder ter experimentado, vivenciado esse personagem. Pra mim foi muito especial, tá sendo ainda. Eu tava até falando pra você, né? A gente tá sentindo falta, né? Fica um buraco aqui, né? Na rotina. E você acha que você se influencia pelo personagem? Porque às vezes muitos atores se influenciam pelo personagem. Às vezes o cara faz um personagem de um milionário. De repente, na vida real, ele começa a achar que tá milionário. Começa a entrar em restaurante de milionário, começa a falar com milionário. Às vezes o cara faz um papel depressivo numa novela, num filme. Sim. E ele começa a ficar realmente depressivo. Não, Sérgio, você acha que esse papel que você está fazendo influenciou você na sua fé, no seu ponto de vista, no seu olhar que você está olhando agora o mundo agora, apesar de que você sempre foi um cara cristão e tal, mas de repente mudou você em alguma coisa assim? Você está influenciado em alguma coisa? Serginho, eu acho que a gente acaba emprestando muito da gente pro personagem e acaba absorvendo muito do personagem também. E a gente tem que ter noção das escolhas que a gente faz. Quanto tempo que a gente... eu cresci te assistindo, né? Te admirando. Você é um cara que fez parte do nosso universo, da nossa alegria. Serginho Malandro é um cara que, contagiante, com tanta alegria. A gente escolhe pra nossa vida se a gente quer fazer um iê-iê ou um glu-glu. É uma opção nossa. Qual o significado do iê-iê e do glu-glu? Eu posso botar um significado pra mim. Quando você manda um glu-glu, pra mim tem um significado. Pô, é alegria. Então... Você me influencia. Como é que o personagem vai me influenciar? Renato me influencia. Como é que não vai me influenciar? Estando ali.